Olá, pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para gravar mais um vídeo, o segundo caso aqui do estudo dos limites, ok? Na aula anterior, nós falamos do tal do limite determinado, tá? Então, no limite determinado, só repassando, a gente pegava a função, trocava a variável aqui pelo valor que está atendendo e a gente encontrava um resultado. E aí a gente viu lá pelo Excel que o resultado que a gente encontrava era exatamente igual ao valor aqui da substituição, ok? E eu adiantei para vocês que nem sempre isso daria certo. Então, algumas vezes traria problema para a gente, porque senão o limite seria muito fácil. Então, agora nós vamos falar desse segundo caso. Eu preparei um exercício aqui para vocês, tá? Então, a gente tem aqui a função x tendendo a 2. A gente viu pelo primeiro caso que a forma fácil de fazer era substituir o x por 2. Então, vou fazer isso aqui, ó. Vou trocar por 2, vai ficar no numerador 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 6, no numerador. No denominador, 2 ao cubo, mais 2 vezes o 2, menos 12. Então, eu tenho essa expressão trocando. 2 ao quadrado aqui é 4, mais 6, 10. Menos 5 vezes 2, que dá 10, 0. No denominador, 2 ao cubo é 8, mais 2 vezes 2 é 4, 8 mais 4, 12, menos 12, 0. Então, nessa função, ao substituir, como nós estamos fazendo lá no primeiro caso, a gente vai encontrar 0 dividido por 0. E aí a gente devemos lembrar, vou pôr aqui, que na hora que eu for efetuar a divisão de 0 dividido por 0, a calculadora vai dar aqui resultado indefinido. Algumas calculadoras vão dar mensagem que não é possível dividir por 0, tá? Uma científica vai dar lá mate erro, vai dar erro, tá? Por quê? Porque não existe a divisão por 0. Ó, um resultado indefinido, tá? Esse indefinido é como se a gente estivesse falando um resultado indeterminado, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ah, nessa função eu estou tendo um resultado indeterminado, que é o segundo caso aqui, tá? Então, nosso segundo caso, o primeiro caso a gente estudou o limite determinado, agora nós vamos ter o segundo caso, a segunda situação, o tal do limite indeterminado, ok? E aí o que acontece? Esse indeterminado, eu digo que ele não quer dizer inexistente, tá? Então, eu falo para os alunos, uma vez o aluno colocou lá na aula, ele escreveu que não existia divisão por 0, ele colocou lá, não existe divisão por 0, tá? E aí ele escreveu, então não existe limite. E aí eu, na prova dele, coloquei, portanto, não existe nota. Era um aluno já meu que a gente tinha liberdade, então coloquei isso e ele falou, ô, professor, o que você fez? Mas assim, eu falo que a primeira vez que você depara com esse limite, um aluno dizer para mim, ó, não existe a divisão por 0, e talvez ele dissesse assim, ah, não existe o limite, para quem não estudou ainda, talvez, apesar de errado, a gente até aceitaria, mas não na prova, depois de ter estudado, tá? Então, o que acontece, esse resultado indeterminado, tá? Será que esse limite não existe? Por que que eu não vou confiar no que ele está mostrando aqui? Porque é aquela história, ó, eu tenho x que tende a 2. Então, x tender a 2 não significa que meu x é 2. Nos limites, eu vou tender a 2. E aí, eu estou tirando uma conclusão pelo 2, tá?
Qual que é o procedimento que eu poderia adotar e a gente tem feito desde o início e eu alertado vocês? Que eu posso investigar isso pelo Excel, tá? Falei lá desde o início, ó, o Excel é uma ferramenta de apoio para a gente. Então, eu já preparei aqui, ó, vou colar a minha função. O que que acontece, né? O Excel, a ferramenta lá de apoio. O que que acontece com essa função se eu colar ela aqui no Excel? Então, eu vou criar a fórmula igual, vamos lá, vou fazer, abrir o parênteses, eu vou ter aqui essa célula D3 ao quadrado menos 5 vezes o E3, perdão, mais 6. E aí eu vou dividir pelo que está embaixo. A célula E3 ao cubo mais 2 vezes o E3 menos 12. E aí eu tenho a minha fórmula aqui, está dando menos meio, porque quando troca aqui por zero, esse x, se não tem nada, é zero, ele zerou toda a parte que depende de x, 6 sobre menos 12 dá menos meio. A gente cola a fórmula, tá? Já vimos lá nas aulas anteriores, 1 e 2, se você não viu, e faço x tender a 2. Ó. Então, vou lá. Primeiro, o que aconteceu? Quando eu troquei por 2, neste caso agora, ó, ele me deu erro. E ele deu erro porque justamente vai gerar uma divisão de zero sobre zero. E na aula anterior, a aula 2, quando a gente trocava, ele dava um valor. Então, a gente falou, ó, é a maneira mais fácil. Mas nem sempre a gente ia dar essa sorte. Eu falei lá, ó, vão ter situações mais difíceis. Portanto, eu vou fazer aqui a aproximação, ó, 1,9, 1,99, 1,999, e eu vou investigando aqui, ó, se a minha função tem ou não limite. Ó. Já fiz as aproximações. O que está acontecendo aqui ó, na percepção intuitiva? Intuitivamente está dando menos 0,714. Eu estou percebendo essas três casas aqui, 714, ela teve uma repetição. Tá? Eu posso continuar na aproximação, se eu quiser. Mas, ó, ela aparece lá e depois já tem um 2, tá? Então, trocar por um valor, mesmo que eu fizesse na calculadora, às vezes eu não tenho muito a ideia da grandeza desse número. O que eu tenho aqui no momento é uma ideia que talvez a minha função esteja atendendo a 0,0714. Aproximação, tá? Intuitivamente, isso aqui. Mas também tem aquela história, eu só posso afirmar que esse valor se eu olhar pelo lado direito. Ó. 2,1, 201, 20001. E aí eu vou perceber que é esse mesmo valor. Então, o que acontece? Existe um limite para essa função. Algo próximo desse número, né? Não é esse número com exatidão. Então, mesmo que eu usasse a calculadora, talvez eu teria dificuldade em determinar o número. Mas é algo próximo disso, tá? O Excel está me mostrando que tem limite. Portanto, o aluno que falou que não existia divisão, então não existia limite, ele estava errado. Por isso que eu falei, portanto, não existe nota, tá? Porque existe um limite. No primeiro contato, talvez alguém tenha até essa tendência, como eu falei. Se não existe a divisão, não existe o limite. Beleza. Mas na hora que você investiga no Excel, ele está mostrando que tem limite. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar esse valor. Como que eu vou encontrar esse valor aqui que tem o limite? Eu vou trabalhar em cima dessa função, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou reescrever essa minha função e essa vai ser a forma. Eu vou reescrevê-la na forma fatorada. Tá? O que é escrever na forma fatorada? É escrever em forma de multiplicação. Então, eu vou pegar esse polinômio aqui de cima, vou escrever ele de outro jeito, em forma
na forma fatorada, em forma de produto. E a mesma coisa eu vou fazer com o de baixo, tá? O que eu vou usar aqui como método para fatorar o meu polinômio? Eu vou usar um método que é o método de Briot-Ruffini, tá? Então, eu já gravei um vídeo sobre o processo de fatoração usando o método de Briot-Ruffini. Então, vou deixar aqui, ó, se deixar sua tela grande aí, ampliada, vai aparecer um link aqui em cima da aula sobre o método de Briot-Ruffini para fatorar um polinômio, para escrever o que eu tenho em forma de multiplicação, tá? Bom, como que eu faço isso? Então, lá no vídeo eu explico, mas se você não viu, dá um pulo lá. Quando eu troquei o x por 2 na função, tanto na parte de cima como na parte de baixo, o 2 zerou o meu polinômio. Então, eu digo que esse 2 é raiz do polinômio, tá? Ele é raiz em cima e ele é raiz embaixo. O que é ser raiz de um polinômio, de uma função, de uma equação? É o valor que zera o meu polinômio, que zera a minha função, que zera a minha equação. Então, esse 2 ele está zerando a minha função, tá? Portanto, se o 2 está zerando, para eu escrever na forma fatorada, a forma de multiplicação, que eu vou usar o Briot-Ruffini, eu vou fazer o seguinte, ó. Que aconteceu aqui? Quando eu troco x por 2, gente, ele zera meu polinômio. Então, eu afirmei, ele é a raiz, tá? Só que para eu descobrir isso, eu tive que fazer a conta. Eu tive que trocar por 2, ver que o resultado era zero e concluir que ele era raiz, tá? Então, eu tive que fazer a conta. Como agora eu parto do pressuposto, eu já sei que o 2 é raiz, como que eu posso representar de forma explícita que esse 2 é raiz? Então, eu venho aqui, escrevo no meu polinômio, tanto de cima como de baixo, que na minha função eu vou ter um x menos 2, tá? Professor do céu, por que você está dizendo isso? Pelo seguinte, porque eu sei que esse 2 é raiz. Então, esse 2, quando ele entrou no lugar do x, ele zerou o meu polinômio. Ou seja, eu tinha um determinado x aqui, que quando eu troquei esse x por 2, ele zerou o meu polinômio. Então, pense o seguinte, se eu trocar esse x por 2, a minha expressão não vai ficar no lugar do x o 2, vai ficar 2. Eu sei que esse cara zerou o polinômio, ele anulou o polinômio. Então, se esse cara é 2, qual é o valor que anularia o 2? O oposto dele, tá? O menos 2. Daria zero. E aí, zero vezes qualquer coisa zeraria. Então, o que eu faço? Eu escrevo aqui x menos 2, porque é como se eu estivesse considerando que na hora que eu trocar esse x por 2 e fizer essa conta, 2 menos 2 vai dar zero. E zero vezes qualquer coisa vai zerar. Então, eu digo que isso aqui é uma forma de explicitar que o 2 é uma raiz. E como esse 2 zerou o polinômio aqui embaixo também, eu também vou ter aqui x menos 2 no meu polinômio na forma fatorada, tá? Como eu falei, o vídeo lá de Briot-Ruffini, se você tiver com mais dificuldade, dá uma olhada nele, tá? Bom, então, tanto o meu polinômio de cima como de baixo, ele vai ter o x menos 2. Como que eu acho a outra parte aqui do meu polinômio que está faltando? A gente disse que usa o método de Briot-Ruffini, tá? Então, está lá no vídeo. Como que eu vou fazer para usar o Briot-Ruffini? Esse meu polinômio é um polinômio de grau 2. Então, no Briot-Ruffini, eu vou pegar só os coeficientes aqui, ó, desse polinômio. Então, esse cara de grau 2 aqui, ele tem um coeficiente aqui na frente que não aparece, mas é 1. Então, eu vou pegar esse 1, depois o termo de grau 1 aqui, ó, esse expoente é 1. Eu vou pegar o coeficiente dele, que é menos 5, e depois eu vou pegar o termo independente de grau 0 aqui, que é o 6, tá?
Então, eu não invento valores, eu pego os coeficientes do meu polinômio. Separo esses coeficientes da raiz. Quem é a raiz? O 2, tá? Porque esse 2, quando entrou no lugar do x, ele anulou o polinômio. Então, esse 2 a gente chama ele de raiz. Eu vou usar ele aqui, ó. Tá? E aí, o Briot-Ruffini, como que funciona? Esse primeiro valor eu vou copiá-lo. Eu vou multiplicar por 2, vai dar 2, e depois eu vou somar ao menos 5. Então, 1 vezes 2, 2. 2 mais menos 5 vai dar menos 3. Aí eu repito o processo. Esse menos 3 eu multiplico por 2, dá menos 6. Somo com 6, dá 0, tá? Esse último valor aqui é o resto. O que sobrou aqui é o resto, que é 0, tá? E ele sempre vai dar 0, porque ele coincide com o valor numérico do 2. Quando eu troquei o x por 2, zerou aqui. Portanto, o resto aqui vai ser 0. Lá no vídeo, mais uma vez, eu estou insistindo, eu estou explicando mais detalhadamente o procedimento, o processo de Briot-Ruffini, tá? Então, o resto é 0, e aí eu pego esses valores aqui, ó, para escrever a outra parte do polinômio. Como? Esse polinômio era aqui de grau 2, na linha de baixo ele vai cair o grau sempre uma unidade, tá? Então, se ele era grau 2, ele vai cair para grau 1. Então, esse primeiro cara aqui vai ser o coeficiente do termo de grau 1. E aí eu vou decrescendo. O próximo vai ser o coeficiente do termo de grau 0, tá? Então, isto aqui é outra parte do polinômio. Que aí tem aquela coisa, como que eu vou escrever isso? Ó? Quando esse coeficiente é 1 e esse expoente é 1, eu não preciso escrever. Então, aqui eu vou escrever que o meu polinômio tem x, o 1 não precisa nenhum 1, esse grau 0 também não, então eu vou escrever x menos 3. Ó. E eu fatorei usando esse método de Briot-Ruffini. E se eu fizer a distributiva, ó, x vezes x é x ao quadrado, x vezes menos 3 é menos 3x, menos 2 vezes x é menos 2x, e menos 2 vezes menos 2 é mais 6. Se eu agrupar o menos 3 com menos 2, vai dar menos 5. Então, vai dar x quadrado menos 5x mais 6. Fatorei o meu polinômio, tá? E para fazer essa fatoração, eu usei o método de Briot-Ruffini. O que eu vou fazer aqui para fatorar o de baixo? A mesma coisa, tá? Só tomando um cuidado aqui que o de baixo é um grau 3. Então, eu vou pegar aqui. Quanto que é esse coeficiente aqui na frente do termo de grau 3? É 1. Tá? Aí, esse é o cuidado. Ó. Esse cara é grau 3. Depois do grau 3, a gente cai para grau 2, mas não tem aqui o termo de grau 2. Então, eu vou colocar o 0, tá? Porque o grau 2 é nulo. Depois, o grau 1 é 2, e o grau 0, o termo independente, é menos 12, tá? Então, eu falo assim, que eu vou pegar esses números sem inventar, mas eu não posso esquecer aqui de ficar olhando o grau. Ah, não tem grau 2, então ele é 0 aqui, para funcionar o método. E aí, a raiz aqui é 2, ó. E aí, processo lá do Briot-Ruffini. 1 vezes 2, 2. 2 mais 0, 2. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. 6 vezes 2, 12, menos 12, 0. Olha lá, de novo, o resto é 0. Tá? E esse resto ele coincide com o valor numérico. Se deu 0, o resto tem que ser 0. Como que eu aproveito esses números para escrever meu polinômio? Aquela história que eu falei. Eu tinha um polinômio de grau 3, automaticamente aqui ele cai para grau 2. Então, ele vai começar com x elevado a 2, que é grau 2, o próximo x, e o próximo x elevado a 0, que não precisa pôr. Portanto, a outra parte do meu polinômio é o que está aqui, ó, não precisa do 1. X quadrado, 2 aqui é positivo, mais 2x, o 6 é positivo, mais 6, né? Então, eu fatorei o meu polinômio.
essa distributiva x menos 2 vezes isso, gera esse polinômio que está aqui em cima, ok? Ó, vou fazer, a gente não fica fazendo essa distributiva porque a gente confia no Brioffini, mas vou fazer para vocês enxergarem. X vezes x quadrado, x ao cubo, x vezes 2x, 2x quadrado, x vezes 6, 6x. Depois, menos 2 vezes x quadrado, menos 2x quadrado, vou pôr aqui embaixo do semelhante a ele, tá? O menos 2 vezes 2x, eu vou aqui embaixo, menos 4x, só por causa do espaço. E menos 2 vezes 6, menos 12. Ó, aconteceu que x ao cubo não tem nenhum semelhante, eu copio ele. 2x quadrado com menos 2 cancela, são opostos. 6x menos 4x dá mais 2, e menos 12 não tem nenhum semelhante, copia. Portanto, isso vezes isso, ó, quando você olhar, dá o polinômio, ou seja, a forma fatorada, tá? Usando, mais uma vez, Brioufini. Então, a gente valoriza aí esse método para conseguir a fatoração. O que eu faço depois que eu escrevo? Se isso vezes isso era o que eu tinha em cima, e isso vezes isso era o que eu tinha embaixo, eu posso fazer essa troca, reescrever de outra forma, mas que seja a mesma coisa. Na hora que eu escrever na forma fatorada, simplesmente eu vou vir aqui e cortar essa parte que é igual, tá? E eu só posso cortar porque é produto. Então eu brinco e falo assim: a gente cortou o mal pela raiz, porque a gente representou aqui que o 2 era a raiz. Então aquela frase, corte o mal pela raiz. Ela não é do cálculo, vem lá da plantação, mas ela é análogo aqui. Eu estou cortando as raízes, o mal pela raiz. E o que eu faço depois que eu corto o mal pela raiz? Eu substituo o 2 no que sobrou da função. Ó. Então, aqui em cima, eu vou ter 2 menos 3. Embaixo, eu vou trocar o x por 2. 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, mais 6. Então, eu troquei o x por 2, depois faço a conta. O que vai dar no numerador? 2 menos 3 menos 1. O que vai dar no denominador? 2 ao quadrado, 4, mais 2 vezes 2, 4, 4 e 4, 8, mais 6, 14. Então, eu vou obter aqui um valor, ó, menos 1 sobre 14, menos 1 14avos. O que é esse menos 1 14avos? Ó, vou pegar aqui minha calculadora. 1 negativo, menos 1 dividido por 14. Ó, e vai dar lá, menos 0,714. Olha aqui o valor que estava guardado. Só que é menos 0,714, 285, 714, 285, 714, 285. Ou seja, ela é uma dízima. E a dízima, toda dízima, ela vai ter uma fração que gera ela, a fração geratriz. Tá? Vou deixar aqui um vídeo também de uma questão de concurso que ele explica como que descobre a fração geratriz. Mas no nosso caso a gente não precisa. Tá? O que a gente tem aqui é que a gente encontrou um valor. E esse valor é exatamente o nosso limite. O que estava até difícil enxergar com o Excel todas as casas. Mas aí, com esse processo de fatoração, usando o Brioufini, a gente chegou a um valor, tá? Então, aquele limite que a gente chama de indeterminado não quer dizer inexistente, ok? Quer dizer que eu não consegui calcular trocando direto por 2. Só que o x não era 2, ele tendia. Então, na hora que eu aproximei, eu encontrei um valor. E, matematicamente, para a gente encontrar esse valor, a gente usou a fatoração aqui, tá? Talvez algum aluno avançado em cálculo que tenha estudado derivada, ele vai falar, mas era usar só a regra de L'Hopital, tá? Que a gente escreve lá, L'Hospital. Então, beleza. Mas
nesse curso de cálculo, a gente está iniciando por limite. Então, para quem não sabe derivada, e neste curso eu vou entrar com derivada posteriormente, o único recurso é buscar fatoração. Por fatoração, eu estou encontrando, tá? O limite indeterminado. Então, limite indeterminado, a gente fatora. Esses aqui que são polinômios, a gente fatora. E, por meio da fatoração, eu consegui encontrar o valor que o Excel tinha trazido, tá? O que eu usei para fatorar? Briot-Ruffini aí, que eu já tenho vídeos aí para vocês verem, ok? Então, na próxima aula, eu vou resolver mais dois limites indeterminados. Vou chamar de aula 3B, tá? A gente vai fazer mais alguns exercícios. Mas se ficou com dúvida, veja os dois vídeos aí para você ficar afiado e entender o processo que a gente fez, ok? Então, um grande abraço aí, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.